Olá, meus amigos, que tal então fazer um levante de mordida de forma guiada com uma adaptação bem melhor e com cálculos feitos com mais precisão? Afinal de contas, levantar a mordida, mexendo ali em praticamente todos os dentes, não é uma tarefa fácil e muitos consideram que nem vale a pena ou que as restaurações quebram, principalmente se for feito de resina, ou até que seja algo que não pode ser feito com uma anatomia boa, porque a anatomia pode ser perdida na hora do desgaste oclusal, do ajuste. Mas então, utilizando um guia, sendo guiado por computação gráfica em softwares gratuitos, odontologia digital, será que não facilita, torna o procedimento mais rápido, mais preciso, com uma adaptação bem melhor? Pois vamos ver nesse vídeo aqui como a gente pode desenvolver essa técnica, uma pequena estratégiazinha que desenvolvi para você levar um levante de mordida digital para o paciente real. E aqui, como demonstrado, selecionei a oclusal do paciente, aperta S no teclado, seleciona, vai lá em Deform e Soft Transform ou Shift T, que já seria o mais rápido de se apertar. Eu não sobreponho as cúspides, deixo a seleção somente na região das vertentes internas. E aí eu escolho qual que é a melhor orientação destas setas e levanto de acordo com a minha necessidade. Claro que antes você tem que fazer um bom diagnóstico, por exemplo, usando o método métrico para avaliar a dimensão vertical e saber quanto você deve aumentar. Repare que eu não utilizei dentes de estoque, justamente porque eles têm uma anatomia divergente do paciente. Aqui eu estou mantendo a anatomia, o que vai permitir uma adaptação do paciente, uma adaptação oclusal muito mais facilitada e muito melhor para a função e saúde do paciente. Você também pode selecionar a área das vertentes internas utilizando o laço, que fica em S no teclado e no botãozinho laço aqui em cima. Se eu segurar Ctrl, botão direito do mouse e arrastar o mouse para a direita ou para a esquerda, eu consigo estender ou diminuir a área de seleção. E agora eu faço aquela sequência O, B e Enter, para suavizar as bordas e melhorar a nossa seleção. E agora Shift T para conseguir fazer o Soft Transform. Nesse quadradinho branco, eu clico nele e arrasto para a esquerda para diminuir um pouquinho em todas as proporções a mesa oclusal, as vertentes triturantes dessas cúspides. Bom, e para a técnica se tornar mais prática, vamos agora aprender a realizar não apenas em dentes individuais, mas a gente consegue padronizar melhor o resultado realizando em grupos de dentes, e assim você consegue levantar todos na mesma proporção ou no mesmo tamanho. Após selecionar essas mesas oclusais todas, eu vou lá mais uma vez no Soft Transform, que é Shift T, levanto só um pouquinho de acordo com o meu planejamento, mas também, se por um acaso for um levante um pouco maior, um pouco mais avançado, você pode ir aqui nesse ângulo e deixar o levante angulado para o lado do dente anterior. Assim você levanta um pouco mais o dente anterior e um pouco menos o posterior, colaborando assim com o efeito tesoura da mordida do paciente. Agora eu seguro Ctrl, botão direito do mouse e arrasto um pouquinho para a direita, seguro Ctrl e clico nas mesas oclusais para desselecioná-las e estendo mais uma vez a seleção para cobrir ali esse contorno. Depois Ctrl F para suavizar esse contorno, que seria a transição entre a mesa oclusal nova e a antiga. E vendo aqui a diferença entre o primeiro modelo original e o modelo já com levante, você pode perceber que eu fiz um levante muito pequeno, uma espessura muito fina de resina que muitas pessoas acham que vai fraturar pelo paciente ter bruxismo, o que não acontece se você souber distribuir bem as forças. Percebe que aumentou mais na anterior do que na posterior, para mais uma vez entendermos sobre o efeito tesoura da boca do paciente em sua oclusão. E agora vamos ver a mesma situação se aplicada do outro lado com o levante em grupo.
Lembrando que para saber quanto você vai aumentar na dimensão vertical, você precisa primeiro medir a dimensão vertical e o método métrico é um dos mais utilizados. Usando essa pinça, você vai comparar o terço inferior com o terço médio da face e o paciente em oclusão. Se, por exemplo, der a diferença em que um terço inferior da face está 7 milímetros a menos, você não vai levantar 7 milímetros, você desconta 3 milímetros, que é do espaço funcional livre, e só aumenta a 4 milímetros, por exemplo. E isso, claro, é uma média, isso é um valor aproximado. E após aplicar esse levante de mordida, feito um correto planejamento, você pode aplicar também os articuladores para conseguir imprimir na posição correta. E também ter a noção física do levante que foi feito e daquilo que terá em boca. É interessante também você comparar o que foi feito no digital, impresso, com aquilo que está sendo aplicado em boca, para saber se seus planejamentos estão corretamente sendo translocados para o paciente real. Esses articuladores não são ajustáveis, mas desenvolverei, se Deus quiser, um articulador que permite pelo menos um guia canina, guia anterior e algumas outras coisinhas, isso mais para frente. Agora, entendido o processo, vou rapidamente realizar esse caso em um paciente real e dos dois lados ao mesmo tempo, economizando tempo e tornando a coisa mais padronizada ainda. Após demonstrar o digital, vou mostrar o resultado impresso, mostrando a diferença de um modelo normal e um modelo levantado, como é a pequena diferença que você tem no guia. O guia é muito simples de se fazer, basicamente uma plastificação sobre um modelo encerado. No passado, muito se discutia sobre espessura mínima de materiais. Hoje em dia se sabe que mais importante do que a espessura mínima para que o material tenha uma resistência intrínseca efetiva é que você saiba distribuir corretamente as forças oclusais, dando as corretas guias, o correto levante, as corretas funções. E assim, o teu material, mesmo sendo extremamente fino, como demonstrado aqui, que será de resina composta, mesmo assim ela segura, não vai fraturar por meses e se tiver alguma situação daqui a, por exemplo, 1 ano ou 2, o paciente volta para você fazer um reembasamento. Mas é um trabalho que tem uma certa longevidade, deve ser acompanhado principalmente em pacientes que têm um ranger tão forte quanto esse e você no final entrega uma plaquinha de bruxismo para o paciente, principalmente na hora de dormir. Então, tendo esses cuidados, você consegue trabalhar com materiais extremamente finos, de resinas, porcelanas a qualquer outro material. Essa, meus irmãos, era a ideia de hoje. Deus abençoe todos vocês. Obrigado a todos que assistiram até aqui e valeu!